Olá, bem-vindos ao nosso canal Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça, sou professora de matemática e tenho esse canal para ajudar aos alunos perceberem a matemática de forma fácil e simples. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa aqui o seu ok, o seu like e subscreva o nosso canal. Dessa maneira você vai ter sempre novos vídeos para assistir. Vamos ver então a nossa vinheta? Até já! Bom, este é o primeiro vídeo de 3 vídeos sobre razão, proporção e percentagem. Primeiro vamos fazer então aqui uma revisãozinha sobre a parte teórica. Razão e proporção. O que é uma razão? Razão é o quociente de 2 números, ou o quociente de 2 quantidades comparáveis. Tá? E o que é o quociente? É o resultado de uma divisão, tá? Divisão, quociente, divisão, tá bem, meninos? A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Então, imagina que eu pergunto qual é a razão entre o número de cerejas que estão num cesto de frutas e o número de ananás. Se eu perguntei cerejas, primeiro ele vai estar em cima, e ananás, depois, ele vai estar embaixo. Por isso, a razão entre o número de cerejas e de ananás vai ser 3 cerejas para 2 ananás. Eu posso representar assim, na forma de uma fração ou de uma divisão, 3 para 2. E como é que eu leio isso? Eu leio 3 está para 2. Bem? Muito bem. Agora, o que é uma proporção? É a igualdade entre 2 razões, tá? Se eu pegasse aqui 3 está para 2, e eu igualasse aqui com 6 está para 4, tá? Isso é uma proporção. Como é que eu leio? Eu leio A está para B, assim como C está para D. A estes números eu chamo de extremos. E a estes números eu chamo de meios. Tá bem? E aqui na razão eu chamo o 3 de antecedente, antecedente. Senão fica antecedente. Aqui é antecedente e o consequente. Muito bem. E existe a propriedade fundamental da proporção. O que é que diz a nossa propriedade fundamental da proporção? Numa proporção, o produto, que é a multiplicação dos meios, é igual ao produto dos extremos. Então, o que é que isso quer dizer na realidade? Ou seja, se eu pegar aqui esses extremos, o produto deles, 3 vezes 4, tem que ser igual ao produto dos meios. 6 vezes 2. 3 vezes 4 é 12, 6 vezes 2 é 12. E então, eu tenho aqui a minha proporção correta, tá? Se os números fossem diferentes, não havia proporção nesta proporção. Perfeito. Muito bem. Agora vamos, então, para um exercício, tá bem? Então, um exercício sobre razão. Então, olha o que é que eu tenho aqui. A Luísa foi assistir na Casa da Música, no Porto, a um espetáculo com uma orquestra, que é constituída por músicos de 3 nacionalidades diferentes. Então, eu tenho 11 portugueses, 6 espanhóis e 3 franceses. Agora, a primeira questão é, qual é a razão entre o número de músicos portugueses e o número total de músicos? Então, a minha razão em cima, eu vou ter que colocar o número de portugueses e embaixo o total dos músicos. Tá bem? Então, a minha razão vai ser portugueses. Quantos portugueses eu tenho? 11. E o total de músicos, eu vou ter que somar. 11 mais 6 mais 3. 6 mais 3 é 9.
11 mais 9 dá 20. Então, a minha resposta seria 11 para 20. Ou 11 portugueses para 20 músicos. Tá bem? Agora, alguns músicos brasileiros juntaram-se à orquestra para um segundo concerto. A razão entre o número de músicos espanhóis e o número de músicos brasileiros é de 2 para 3. Quantos são os músicos brasileiros? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou ter atenção é que eu vou ter aqui uma razão entre espanhóis e brasileiros. Então, a primeira coisa que eu faço é espanhóis sobre brasileiros, vai ser 2 para 3. Muito bem. Eu quero descobrir o número dos brasileiros que estão aqui embaixo. E eu sei que os espanhóis são 6. Então, eu vou fazer aqui uma proporção e vou fazer aqui uma regra de 3 simples, uma proporção, ou seja, o produto do 3, eu vou ter que fazer 2 vezes qualquer coisa, tá? Que eu não sei, vai ter que ser igual a 6 vezes 3. 2 vezes qualquer coisa vai ser igual a 18. Qual é o número que multiplicado por 2 que dá 18? É o 9. Aqui vai ser 9. Eu podia fazer assim, ou eu podia fazer. Quem é o contrário da multiplicação? É a divisão. Então, para eu saber quem é esse número, eu divido 18 por 2, que dá 9. Então, resposta, 9 músicos brasileiros. Ok? Certo? Vamos ver se a gente resolve aqui mais uma questão sobre isso. Essas questões vieram num teste do Colégio Clara de Resende, nos anos de 2018 e 2019. Muito bem. Agora, considera os termos 8, 12, 16 e 24. Assinala qual dos seguintes pares de razões forma uma proporção. Para eu descobrir isso, eu tenho que me lembrar da minha propriedade fundamental das proporções. O que é que eu sei? Eu sei que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, certo? Muito bem. Então, eu tenho que saber se isso vai ser igual a isso. Então, eu faço 8 vezes 24 e faço 12 vezes 16. E vou ver se esses números são ou não são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, eu até podia pegar aqui uma calculadora. Vamos pegar aqui uma calculadora. Então, eu tenho 8 vezes 24, que dá 192. 12 vezes 16 dá também 192. Por isso, esta é uma proporção, porque 192 é igual a 192. Vamos agora ver essa. 12 vezes 24, 8 vezes 16. 12 vezes 24 dá 288. 8 vezes 16 dá 128. Isso é diferente, por isso não é uma proporção. Agora, 8 vezes 16 e 24 vezes 12. Eu já sei que, já fiz essa conta, 128 é diferente de 288. E agora, 24 vezes 16 e 8 vezes 12. 24 vezes 16 dá 384, 8 vezes 12 dá 96. E é diferente. Por isso, a minha resposta era logo a primeira. Muito bem? Se você gostou e quer aprender um bocadinho mais, vá agora para a parte 2, o segundo vídeo sobre essa disciplina. Até já!